Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, o Livro das Virtudes, volume 2, O Compasso Moral, do William J. Bennett, editora Nova Fronteira, com essa obra aqui. O Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, segue os estágios da vida da infância à velhice, desde as primeiras lições que moldam o caráter, ministradas em casa, dando forma à maneira como as crianças veem a vida e as incontáveis escolhas que põem as virtudes à prova durante a vida. Oferecendo uma ampla seleção de obras literárias de qualidade da Ásia, da África, da América Latina, juntamente com o melhor da tradição ocidental, o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, inspira e instrui. É um livro atemporal para todas as idades e todas as pessoas. A continuação perfeita de O Livro das Virtudes. O Livro das Virtudes, desde o seu lançamento nos Estados Unidos em 1984, ocupa os primeiros lugares nas listas de best-sellers. Ganhou o cobiçado Prêmio Pulitzer e tornou-se obra de referência, sobretudo para os jovens, reunindo textos variados, contos e poemas da literatura universal e de diversas épocas. Ilustra as 10 virtudes fundamentais, segundo o seu autor William J. Bennett. Disciplina, compaixão, responsabilidade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade, fé e amizade. Agora o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, vem se juntar ao primeiro, oferecendo muito mais exemplos do que é bom e mal, certo e errado. Diferentemente do primeiro volume, este é organizado de maneira singular. Segue os estágios ao longo da vida da infância e velhice, indo desde as primeiras lições que moldam o caráter ministradas em casa, as incontáveis escolhas que põem as virtudes à prova durante a vida. Organizados como um verdadeiro compasso moral, os contos, histórias e poemas que compõem este volume guiam o leitor através de desafios éticos e espirituais ao longo dos patamares da vida. A formação do lar, a saída da casa paterna, o casamento, a solidariedade para com o próximo, a educação dos filhos e o cumprimento dos deveres da cidadania e liderança. Através de exemplos famosos da mitologia, de ampla seleção de contos e lendas do folclore da Ásia, da África e da América Latina, o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, é um livro atemporal para todas as idades e um guia indispensável para ajudar a enfrentar os desafios encontrados na vida. Considerado pela revista Time uma das 25 pessoas mais influentes dos Estados Unidos como defensor dos valores tradicionais, William J. Bennett, diretor do Escritório de Política Nacional de Controle das Drogas no governo de George Bush, secretário de Educação e presidente da National Endowment for the Humanities, sob o presidente Reagan, é graduado em Filosofia Política pela Universidade do Texas e em Direito por Harvard. Atualmente é co-diretor da Empower American e John M. Olin, Distinguished Fellow em Estudos de Política Cultural na Fundação Heritage. Mora em Chevy Chase, em Maryland, com a mulher Elaine e os dois filhos John e Joseph. Um pouquinho mais de questão da obra, nota a edição brasileira e a introdução. Dando prosseguimento ao trabalho iniciado com a publicação de O Livro das Virtudes, trazemos agora o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, outro sucesso do mesmo autor, William J. Bennett. Como a primeira, esta coletânea reúne poemas e narrativas de diversas épocas e culturas, tendo em comum uma preocupação com a condução da ética e a aquisição de valores morais. Como no livro anterior, fizemos algumas modificações permitidas pelo autor e sua agente. Por um lado, alguns dos trechos que faziam parte do original foram cortados por serem excessivamente referentes a uma realidade norte-americana. Outros, porém, mesmo não sendo tão universais, foram conservados, parecendo-nos interessante que eventuais diferenças culturais e de comportamento pudessem ressaltar do contraponto desses textos com as escolhas brasileiras que fizemos. Afinal, toda cultura é diálogo. Mas, como a seleção do autor não se debruça muito sobre a criação literária de autores franceses, italianos, espanhóis, portugueses e de outros países latinos, achamos conveniente deixar para o leitor a sua visão saxônica ao contemplar o mundo e a humanidade. Por outro lado, também ao incluirmos em cada capítulo alguns textos brasileiros, propomos que a leitura da obra seja viva e crítica, visando um enriquecedor confronto pelo cotejamento de certas ênfases e atitudes. Não deixa de ser comovedor comparar o trecho de Érico Veríssimo, talvez despercebido do leitor médio atual, evocando a fibra de Ana Terra nos primórdios do Rio Grande do Sul, com a força dos pioneiros americanos se estabelecendo nas Campinas, já tantas vezes vista em filmes. Igualmente é interessante observar como entre nós a literatura tem abordado a cidadania e o crescimento do indivíduo com um tom menos moral e mais veemente e politizado de Castro Alves a Ferreira Goulart ou Vinícius de Moraes, focalizando mais a questão social que o respeito individual. No momento em que a preocupação com a ética na sociedade brasileira busca mais do que nunca os caminhos da ação, pode ser particularmente fecundo nos detemos um pouco em alguma reflexão sobre esses pontos, nem que seja com um meio sorriso divertido nos lábios. Fiéis ainda ao espírito original, procuramos que os novos textos incluídos estivessem também ao alcance de uma leitura dos jovens, até mesmo escolhendo algumas páginas normalmente consideradas de literatura infantil,
de Olavo Bilac e a Ruth Rocha. Igualmente, tentamos que nossa seleção cobrisse dos clássicos aos contemporâneos, buscando ainda fazer com que o leitor adulto nela reencontrasse algumas páginas literalmente antológicas, daquelas que fizeram parte dos cânones literários nacionais no tempo em que se lia antologia no colégio. Como qualquer seleção, esta teve que deixar de fora muita coisa boa, que desejaríamos incluir. Certamente poderia ser bem diferente. Fica, pois, o convite para que o leitor faça sua própria escolha, acrescentando indefinidamente novos trechos que possam vir a discutir com estes, refutá-los, concordar com eles ou reforçá-los, ou pelo menos que atenda ao desejo mais simples de que o encontro ou reencontro com um destes textos escolhidos lhe dê vontade de seguir adiante por este caminho, leve à procura do texto integral ou de outra obra do mesmo autor ou não. Se é verdade que lemos ficção e poesia porque temos a expectativa de encontrar sentido na narrativa, e isso reforça a esperança de que haja algum propósito na existência, então se pode concluir que, por meio da experiência da leitura, vamos atribuindo valores à aventura humana. Nessa perspectiva, ler literatura é seguramente um excelente modo de enveredarmos pelo rumo da ética. A introdução, assim como o Livro das Virtudes, esse volume visa auxiliar a tarefa de educar moralmente os jovens. O Livro das Virtudes identificou e examinou 10 traços de caráter: disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. Este livro apresenta as mesmas virtudes, ordenadas segundo as etapas de uma jornada de vida. As crianças devem aprender a maior parte de suas lições sobre o caráter em casa, que é por onde começa este livro. As primeiras lições permanecem com as crianças quando saem pelo mundo afora, moldando a maneira de verem a vida e, a longo prazo, determinando se irão vivê-la bem. Mais tarde, como jovens e depois adultos, através dos vários estágios da vida, certamente terão que fazer inúmeras escolhas. As virtudes representarão um papel decisivo. No desenrolar deste capítulo, o leitor acompanha muitas dessas escolhas e suas implicações. As histórias e poemas nessas páginas podem servir de ponto de referência, de uma bússola moral, dando às crianças um senso de direção mais claro no que se refere ao certo e ao errado, ajudando a guiar suas ações no dia a dia e também nas eventuais decisões cruciais que são exigidas de todos os indivíduos. O conceito básico que sublinha este volume é que a vida é, em grande parte, uma jornada moral e espiritual. Nós empreendemos para encontrar nosso caminho, tanto moral como espiritualmente. Assim, não faz sentido encaminhar os jovens para um tal esforço, tendo oferecido a eles apenas algumas opiniões tímidas e vacilantes sobre modos de conduta, esperando que no decurso de suas trajetórias eles tropecem em preferências pessoais mais definidas que passarão a ser seus valores. Devemos dar às crianças uma bagagem melhor, devemos criá-las como seres morais e espirituais, oferecendo-lhes padrões inequívocos e confiáveis do que é certo ou errado, nobre ou baixo, justo ou injusto. É a virtude, o objetivo é difícil e valioso que deve ser enfocado na educação. Nos lembra o filósofo John Locke, e não uma petulância atirada nas artes menores dos estratagemas. Todas as demais considerações e realizações deveriam dar prioridade a ele. As histórias deste livro enfocam conceitos evidentes de bem e mal, sem hesitação ou apologia. Tratam a vida como uma diligência moral. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 1.500 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seus likes, seus dislikes, seus comentários, e aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. Então, mais é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.